Ai, gente, aqui. Boa noite, gente. Vamos hoje para mais uma aula de literatura e o tema de hoje é modernismo, ok? Vamos lá então. Vamos dividir o modernismo em 3 fases para assim ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas é uma escola literária só, que nós vamos dividir para melhor compreensão em 3 fases, ok? A primeira fase, ela é conhecida como desconstrução ou experimento. E por quê? Porque está experimentando as novas formas de construção, está desconstruindo das formas antigas, das formas passadas, das outras escolas literárias. E esse período aconteceu entre 1922 e 1930. No contexto histórico do nosso país, no Brasil, nós teremos uma crise econômica muito forte, a revolta tenentista também na época. Nós temos a fundação do Partido Comunista, ou seja, nós começamos com novas ideologias, diferentes daquelas burguesas, daquela ideologia elitirista que existia no país. E o São Paulo é o centro econômico e cultural neste momento, até porque o início do modernismo se dá na Semana da Arte Moderna, em 1922. E a Semana da Arte Moderna ocorreu em São Paulo. Então, São Paulo tem uma grande influência e ele está ali como centro econômico do país e também o centro cultural, o centro das artes, dessa nova forma de escrever, nova forma de se expressar, pintar e também de pensar, nova forma de desconstrução e experimentar novas coisas para ver o que pode ser incluído na literatura e o que vão ser descartados. Vamos ter nessa primeira fase algumas características. Por exemplo, experimentalismo, experimentar novas formas de escrever, misturas, não vai seguir um padrão igual as outras escolas literárias seguiam. Vai ter ali uma experimentação para ver o que pode ser adquirido naquele momento e o que vai ser descartado, ok? Nós temos essa pesquisa estética, porque vai ser a consequência, né, da Semana da Arte Moderna. Então, vai ser uma pesquisa para ver como que se vai dar essa escrita nesse momento. Tem o rompimento acadêmico, que eles são contra aquela coisa do academicismo que estava tendo até então. Cada um poderia escrever o que gostaria, independente da sua classe social, e enfim. Também tem um rompimento com as estruturas passadas, que, como eu disse, são as escolas literárias anteriores, e eles buscam o original. Eles querem criar uma nova forma de arte original, uma coisa peculiar daquele momento. E também eles buscam uma língua brasileira, ou seja, uma linguagem do país, uma coisa que não seja copiada de Portugal, não seja copiada da Europa, mas uma coisa do país, uma forma de falar, expressões, gírias brasileiras. Eles querem mostrar, né, uma nova forma de escrever, dando muita importância ao falar brasileiro, a forma que nós nos expressamos para então escreverem, ok? Eles, como eu disse, buscam o original, porque eles querem mostrar o polêmico e a realidade, né? O nacionalismo, mas não é aquele nacionalismo sério que nós vimos no romantismo, por exemplo. Esse nacionalismo, ele é um nacionalismo realista. Vai mostrar as coisas importantes, as coisas que devem ser exaltadas vão ser exaltadas e as coisas que devem ser criticadas também serão criticadas neste momento. Também tem uma liberdade formal, ou seja, a liberdade de escrever, a liberdade de existir, a liberdade de se expressar da maneira que bem entender. Não tem um padrão clássico. E paródia, humor, que vai mostrar o cotidiano, vai ter uma coisa que aparecer a vanguarda futurista, vai ter humor, o dia a dia. Então, vai ser essa coisa bem descontraída do cotidiano. E o espaço urbano, que no caso é São Paulo, que ele está sendo muito exaltado, digamos assim, entre aspas. Então, o espaço urbano, não que não exista o rural, mas o urbano será mais tema de escritas no presente momento.
Nós temos aqui algumas figuras importantes dentro dessa primeira fase. Serão alguns autores. Eu separei a nata para vocês, mas caso queiram pesquisar mais, caso queiram ir buscar, só tá tudo aí na internet para vocês, ok? Nós temos aqui como o autor número 1, digamos assim, Oswald de Andrade, que ele foi o quê? Ele foi um agitador cultural. Por que dizemos assim, agitador cultural? Ele fazia barulho. Ele era visto, ele era ouvido de uma forma ou de outra. Ele fazia barulho, ele experimentava coisas novas. Ele era considerado doido, porque ele tinha suas invenções ali e agitava mesmo a cultura. Muito polêmico, nacionalista, mas na questão de mostrar a realidade e exaltar o país como quando se deve exaltar. Ele era contra convenções, contra seguir estéticas, contra qualquer forma de padrão, roupa padrão que deveria se usar em determinada ocasião, ele era contra tudo isso. Muito sátiro, ou seja, fazia muitas piadas, tinha um humor muito bom, mas também muito irônico. Então, tinha essa questão também na sua escrita. Coloquei uma imagem dele aqui para vocês visualizarem o rostinho dele. Coloquei 2 livros importantes dele, que é Memórias Sentimentais de João Miramar e Serafim Contagrande. Por que é importante essa prosa dele, esses livros dele? Porque ele fazia aquela mistura de gênero, gente. Ele misturava todas as escolas literárias, gêneros, colocava imagens, fazia recortes. Então, ele buscava novas experiências e trazia isso sem medo. Ele era inovador, com certeza, para a época, e também ele não tinha medo de errar, ok? Ele realmente se expressava da maneira que ele achava que deveria se expressar. Nós também temos o Mário de Andrade. O Mário de Andrade, o que ele é conhecido, né? Como mentor intelectual, porque muito inteligente, muito respeitado na área e usava uma linguagem mais técnica, né? Como diz ali no ponto 3. Então, ele já não era muito como Oswald. Ele já tinha uma visão mais técnica, mais formal e mais intelectual nas suas obras. Ele também fazia uma pesquisa estética, que é buscar a técnica e uma pesquisa mesmo sobre o Brasil, sobre o folclore, sobre as raízes, uma questão mais antropológica mesmo. Ele também tinha um impulso inconsciente. O que é esse impulso inconsciente? Pensa, sente, coloca no papel e depois vai fazer um apanhado do que deve continuar, do que não deve continuar. Vai fazer uma correção, digamos assim, e tirar o que não convém no momento. E também tem uma supervalorização de São Paulo, porque, como eu disse, era um centro urbano muito importante na época, por causa da Semana da Arte Moderna, e ele ressaltava isso também dentro dos seus escritos. Coloquei uma foto dele na lateral, que vocês estão visualizando, e um livro dele que é Macunaíma. Muito importante, não ouvimos muito, mas foi uma obra importante dele aí, que tinha uma valorização muito forte do herói, tinha uma síntese ética, vai mostrar a mistura do povo brasileiro, digamos assim, vai mostrar os 2 lados também deste povo, vai mostrar o trabalhador, mas o preguiçoso, vai mostrar assim as 2 faces da moeda, podemos dizer assim, ok? Então, e fase 2. Fase 2 da literatura moderna. Também conhecida como poesia moderna. Gente, eu amo o modernismo e essa segunda fase, particularmente, é a minha favorita, que tem os autores que eu mais gosto, que eu mais compartilho obras. Então, eu acho muito interessante, se vocês quiserem pesquisar, além dessa aula, né? Essa segunda fase, o modernismo em si é uma escola literária muito interessante, mas a segunda fase eu sou apaixonada pela segunda e pelo finalzinho da terceira, finalzinho do começo, digamos assim, da terceira, ok? Essa segunda fase, que é a poesia moderna, ela se iniciou em 1930 e ela vai até 1945. E a gente de cara já vê o quê? Segunda Guerra Mundial. Então vamos aqui para o contexto histórico. O que estava acontecendo no mundo e no Brasil nessa época, dessa segunda fase que é a poesia moderna, né? Nós estávamos na Revolução de 30, aqui no Brasil, também na Revolução Constitucionalista, e a nível mundial nós tínhamos nazismo
e o fascismo tomando conta, então, holocausto, mortes, todas as questões mundiais. Nós temos a Guerra Civil Espanhola, nós temos ainda a Segunda Guerra Mundial e as bombas atômicas. Então, era um período bem conturbado, um período com grandes acontecimentos, tanto no país como a nível mundial. E os acontecimentos a nível mundial, eles também atingiam o país. Então, é uma coisa que, direta ou indiretamente, estava presente nas escrituras e estava presente nas obras, nas características também. Então, vamos aqui agora para as características. É uma literatura politizada nessa segunda fase, por quê? São pessoas, escritores, a literatura vai estar bem engajada com os problemas sociais. Então, com os conflitos mundiais, vai estar bem engajado, vai estar bem interessado em tudo isso que está acontecendo. Amadurecimento, porque vai organizar uma nova forma de escrever que vai vir quebrando com tudo. Então, nós tivemos aqui na primeira fase a experiência, né, de trazer esse novo, de transformar. Essa segunda fase vai estar reorganizando tudo isso, todas as informações, toda essa nova forma de se expressar, de escrever. Vai ser uma fase de amadurecimento dessas ideias e de organização, ok? Vai ter muito também a interpretação do eu no mundo, uma coisa muito filosófica, muito existencialista, mas quem sou eu no mundo? A quem pertenço? Da onde venho? Então vai ter uma coisa muito mística, muito questionadora, que também entra o espiritualismo aqui no meio, o misticismo, a questão da onde eu vim, para onde eu vou, e o intimismo também, da subjetividade, do eu, de olhar os seus sentimentos, a sua alma. E também nós temos o questionamento da realidade, questionamento, que vai ser a coisa do engajamento que tem essa escritura, vai mostrar também os problemas sociais, e não somente mostrar, que eu acho importante ressaltar, vai mostrar e vai tentar trazer soluções cabíveis para aqueles problemas naquele momento. Nós também temos o verso livre e a poesia sintética, que eram curtas e compactas. Então, essa técnica é o verso livre e geralmente, claro que temos longos também, poesias longas, mas em regra são curtas e bem impactantes, bem fortes, digamos assim. Nos autores, separei os principais para vocês. Nós temos o grande Manuel Bandeira, né? Que ele, para quem não sabe, ele teve tuberculose, e isso explica muito os seus versos, digamos assim. Por quê? Porque era para ele ter morrido muito jovem, mas ele só morreu com 80 anos. Então vai ter muita presença da escrita morte, do tema morte dentro dos seus textos, tristeza da vida, de uma vida que ele não poderia aproveitar, apesar de ter vivido até os 80. Era uma coisa que não era promissora para ele, né? Também nós temos muita temática social, como todos os autores vão ser muito engajados socialmente. E o desejo insatisfeito, porque ele queria o que ele poderia ter tido, mas ele não teve devido à sua doença. E o pensamento de morrer amanhã, sempre achava que o outro dia aquele dia era o último. Então também vai ter muita questão de voltar na infância, de falar sobre a infância, sobre a mãe, sobre a família, muito essa questão, ok? Coloquei uma imagem dele aí na lateral, sério, né? E eu vou ler um poema dele, que eu particularmente amo, tá? Vamos lá ler então. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então tem aqui uma crítica social, né, sobre a miséria, sobre a pobreza, sobre os homens, as pessoas estarem equiparadas a animais dentro desse contexto social. Então ele tinha essa crítica. Reparem que é uma poesia curta, mas que traz um impacto, que traz um problema social aí à tona. Nós também temos a digníssima Cecília Meirelles, muito famosa, muito aclamada, enfim, tudo de bom. E ela tinha muito essa questão do intimismo também, de falar do eu,
vai falar muito sobre a mulher naquele contexto, vai usar uma linguagem elevada. Diferente aqui do Manuel, que a gente pode ver que é de fácil compreensão, né? É simples. Porém, ela vai ter uma linguagem mais elevada, muita melancolia presente nos seus poemas. Ela vai ser uma melancólica, existencialista, subjetividade, o eu. E ela também vai falar muito sobre a efemeridade do tempo, sobre a passagem do tempo. Então, vai ter sempre retratados nos seus poemas algo relacionado ao tempo. Esse é um dos meus poemas favoritos, gerais, não só dela, de qualquer autor. Então, eu vou estar lendo para vocês que eu separei. O título é Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, ela fala sobre o tempo, que ela se olha no espelho e ela não se reconhece mais. Ela vê algo que ela não gosta, porque ela está envelhecendo. Então, ela vai falar muito sobre essa coisa da passagem do tempo, que a mão dela já não tinha força, que o rosto e o olhar dela estava triste, caído, porque é a questão da velhice chegando. Então, vai ter muito isso também dentro dos textos presentes. E para fechar aqui, fechar não, né? Para falar também, para confirmar todas essas informações, nós temos Vinícius de Moraes, que foi um escritor muito importante, até hoje aí aclamado, comentado sempre, inclusive poemas que viraram músicas, né? Que foram musicalizados. Então ele é muito importante nessa fase. Ele canta o amor, digamos assim, porque os seus poemas são voltados geralmente para uma parte mais romântica. Tem dentro dos seus poemas exaltação à mulher, ou a mulher é a personagem principal, ou sempre a mulher vai estar acima, vai ter muito essa questão da exaltação da mulher, dos mistérios da alma, do desejo do homem, o que seria, do cotidiano e também da parte social. E ele fez parte do Bolsa Nova, né, que foi uma banda. Então ele tem assim muita importância dentro da literatura do modernismo nessa segunda fase. Vou ler para vocês aqui o soneto de fidelidade. Creio que todos conhecem, mas só para a gente estar mais atento às características. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tão zelo e sempre e tanto que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Ou seja, muito lindo, com certeza. Fala sobre a passagem do tempo e fala também sobre uma mulher, que no caso escreveu para mulher, né? Sobre esse amor por essa mulher e sobre o amor em si. Nós temos também Carlos Drummond de Andrade, que é importantíssimo também nessa fase. E até hoje, nos nossos estudos, inclusive com frases maravilhosas, com poemas maravilhosos, ele tem temas infinitos sobre quase todos os assuntos, digamos assim. Ele não se prende a um só tema, ele gosta de falar sobre vários assuntos. É um cara que tem humor, fala muito também sobre o eu, sobre o existencialismo, subjetivismo, tem muito essa questão. Também ele vai falar muito de temáticas sociais, dentro desses temas infinitos que ele fala, e usa muito também a metalinguagem, que ele vai analisar o fazer poesia, fazer textos, fazendo textos. Então, vai escrever sobre fazer textos fazendo um texto, ok? Vou ler, tem uma imagem dele aqui na lateral para vocês, e eu vou ler um poema dele, posteriormente, que é o E Agora José, né? Vou citar aqui para vocês. E o poema E Agora José, ele vai falar muito sobre questões sociais,
sobre a desesperança do povo dentro deste contexto, onde está das características que eu falei para vocês, dentro do contexto histórico que está acontecendo, que eu citei para vocês. Então, ele vai falar muito sobre essa ou esperança ou desesperança do povo dentro de tudo isso que está acontecendo. Se o povo deveria continuar tendo esperança, ou se depois de tudo isso que acontecesse, viria o e agora, José? O que se deve fazer agora, depois de tudo isso que aconteceu, de tudo isso que vem acontecendo, ok? Nós vamos agora para a segunda fase. Essa segunda fase, ainda dentro da segunda fase, nós temos uma subfase, digamos assim, que é o romance de 30. O romance de 30 tem o mesmo contexto histórico, porque acontece nessa mesma época, então Revolução de 30, Segunda Guerra Mundial e afins, mas ele já é um pouquinho diferente. Ele tem mais como característica a literatura engajada, porque é muito politizada, vai atrás das problemáticas sociais, vai fazer uma denúncia à opressão da época, seja ela qual for, principalmente miséria, vai falar muito sobre a miséria, problemática social, vai buscar a verossimilhança, que é o quê? Chegar o mais perto da realidade, escrever o mais perto da realidade possível e não se desviar disso. Vai falar também sobre questões ideológicas, vai ter aí o comunismo, o socialismo, então não é mais só aquele modelo de ideologia, vai ser uma coisa bem mesclada, digamos assim. E sobre tipificação social, sobre os tipos de pessoas dentro da sociedade. Vai falar sobre o trabalhador de cada região, vai falar sobre o negligenciado de cada região, o sertanejo, o negro, o caboclo, cada um que é excluído da sociedade também estará sendo citado dentro dessa forma de escrever, né, no romance de 30. Vamos ter aí como principais autores José Américo de Almeida, que eu coloquei a imagem dele aí para vocês. O que ele vai fazer? Ele vai denunciar a seca. Ele vai estar falando muito sobre a questão da seca, sobre a fome, vai colocar a visão do homem sertanejo aí dentro, vai falar sobre oligarquias, sobre os engenhos da época, sobre a sua funcionalidade, às vezes escrever como funciona, e muita temática social. Coloquei uma imagem dele aí para vocês e o livro dele, que é A Bagaceira, porque essa bagaceira vai falar sobre o bagaço, que no caso é o que sobra ali da cana, né, de açúcar. Então ele vai escrever sobre isso, sobre como funciona um engenho mesmo, a funcionalidade de um engenho. Pegando um gatilho aqui com vocês, nessa época nós também temos os intérpretes do Brasil, que são dois grandes filósofos que estarão também contribuindo com a literatura indiretamente, que vai estar fazendo estudos, teses e ensaios sobre a sociedade brasileira da época, se aprofundando, ajudando muito também a literatura, é claro. Nós temos nessa época o Gilberto Freire, que é sociólogo, que tem o livro Casa Grande e Senzala, que é muito estudado em história, sociologia e filosofia, principalmente. Nós temos Sérgio Buarque de Holanda com As Raízes do Brasil, que fala inclusive do jeitinho brasileiro, né? E sobre o simpaticismo brasileiro. Muito interessante, se vocês quiserem buscar para embasamento na redação e afins, ok? Continuando. Nessa fase do modernismo, nós temos também uma escritora muito importante, que é a Raquel de Queiroz, que vai falar sobre os efeitos da seca, sobre o sertanejo, como que ele está no mundo, como ele sofre, sobre o mundo patriarcal, falar sobre o lugar da mulher dentro deste mundo e colocar muito a perspectiva feminina, perspectiva da mulher dentro desse contexto e uma consciência, porque ela é mulher, então ela vai colocar muito a visão dela sobre o que está acontecendo naquele momento. Coloquei uma imagem dela e o livro O 15, que vai falar sobre a grande seca no Ceará. Muito importante e interessante também. Nós temos Graciliano Ramos, que vai falar muito sobre a miséria e a seca, principalmente no Pernambuco, sobre as grandes injustiças sociais dentro do nosso país. Vai fazer uma análise psicológica, que isso é muito interessante dele,
que ele vai falar o que o personagem pensa, vai fazer uma análise psicológica de cada personagem dentro da trama que ele vai elaborar. Fala também sobre o retirante, sobre a pessoa que sai em busca de comida, sai da sua terra e migra para outra terra, então isso é muito importante também. E ele é autobiográfico. Ele vai falar sobre grande parte das coisas que ele passou nos livros dele. E um livro que eu separei aqui para vocês é Vidas Secas, que inclusive eu já li, que é muito interessante e vai estar falando aí sobre os retirantes, né? Que saem da sua terra na época de seca, não tem o que comer, não tem o que beber, saem em busca disso. Inclusive tem uma parte muito marcante que é a morte da baleia, que eles matam. Então é muito marcante. Eu chorei, inclusive, lendo esse livro e indico para vocês, caso queiram entender mais a visão do Graciliano e da sua maneira particular de escrever. Nós temos também o Jorge Amado, que ele vai falar sobre o ciclo do cacau, ou seja, sobre a sua produção, sobre os maus tratos dos trabalhadores, sobre o patriarcalismo da época muito forte, sobre o ramo rural e também vai falar um pouco sobre o coronelismo, nessa época que eu acho muito importante. Coloquei uma imagem dele e um livro, que é Gabriela Cravo e Canela. Ele faz muitas personagens mulheres no centro da trama ou desenvoltas ali ao meio, e isso é muito importante porque ele coloca a figura feminina acima e exalta bastante nas suas escrituras, mostrando a mulher com muita sensualidade, mas uma mulher com muita garra, uma mulher que vai atrás das coisas que precisa e do que ela quer. E vamos para a última fase, que é a terceira fase, que também pode ser chamada de literatura contemporânea, porque acredita-se que é a fase que nós estamos hoje. É uma fase social e de introspecção, de olhar para o eu, e uma fase de social também. Ela ocorre em 1945 até a fase atual, até 2020, digamos assim, e assim posteriormente. E o contexto histórico? O contexto histórico é o seguinte: nós estávamos tendo o Tribunal de Nuremberg, que julgava os casos dos fascistas, né? Condenação dos fascistas da época. Nós estávamos tendo a Revolução Cubana, fim da ditadura Vargas, legalidade de partidos políticos, ou seja, uma pluralidade dos partidos até então, e a ditadura militar, que durou de 1964 até 1985, ou seja, 21 anos de ditadura. Então, tudo isso vai estar sendo englobado dentro dessa forma de pensar e dessa forma de escrever de cada autor. Características: nós temos uma literatura instrumento, digamos assim, porque ela é usada como instrumento de crítica e instrumento de denúncia daquela situação que estávamos vivendo. Ou seja, denúncia e crítica à ditadura, à Segunda Guerra Mundial, ao nazismo, tudo isso dentro de uma fase, né, dessa terceira fase. Nós temos também o regionalismo, porque é uma coisa mais colocar uma linguagem mais regional e exemplificar o personagem mais regional. O sertanejo, o gaúcho, o índio, vai ser uma coisa bem mais regional, ligado aos problemas sociais, como as demais fases. Busca pela verossimilhança, que vai ser uma busca de escrever mais próximo possível da realidade. Vai ter tendências intimistas, que vai ser, no caso da Clarice Lispector, que vai fazer uma coisa mais do eu, da subjetividade, e uma sondagem psicológica, porque vai analisar as ações dos personagens e a psicologia, a cabeça de cada personagem também. Autores. Nós vamos iniciar com João Cabral de Melo Neto, que é considerado engenheiro. Por quê? Porque ele era muito detalhista, porque ele escrevia de maneira, tipo no parzianismo. Escrevia de forma muito direta, muito detalhista. Para ele, a escrita não deveria ter erro. Então, ele é chamado de engenheiro. Falava muito sobre o Nordeste, sobre a seca pernambucana e também sobre a Espanha, que foi o local que ele viajou. Então, ele ia retratar esses dois mundos e o contraste desses dois mundos. Muito racional e também objetivo, que isso também entra dentro da parte dele ser chamado de engenheiro. Coloquei uma imagem dele e um livro,
Morte e Vida Severina, que vai retratar toda essa questão dessas características. Nós temos também Guimarães Rosa. Acredito que todos aqui já tiveram algum contato, né, com Guimarães Rosa, que muito importante e muito famoso nessa terceira fase. Ele também é considerado engenheiro da língua, porque escreve com uma norma muito culta e vai fazer também podemos dizer assim, uma norma culta versus norma coloquial, uma brincadeira dentro da sua escrita. E vai ter muito o regionalismo e essa questão universal. Tanto vai ter o regionalismo, o local, quanto a questão do país, do mundo, do universo. Vai falar muito sobre o sertão de Minas Gerais e também muito essa questão do bem versus o mal. Coloquei uma imagem dele e um livro dele, que é o João Guimarães Rosa, Grande Sertão. E, por último, para fechar, nós temos Clarice Lispector, que todos conhecem, ela é muito famosa. E ela vai falar muito do íntimo, do eu, vai ter muito essa questão do intimismo, valores, agonias, pensamentos. Vai ter muito monólogo interior, saber o que o personagem quer pela forma de pensar dele. Vai ter aquela conversa do personagem com o público. Muito epifania, que é aqueles momentos de descoberta dentro da trama. A trama vai estar bem monótona e do nada vai aparecer uma descoberta que vai mudar tudo. E depois volta a ser monótono. Basicamente isso. Vai retratar muito o universo feminino, mas não de uma maneira feminista, gente. Ela só vai retratar mesmo, questão de identidade, retratar no geral. Coloquei uma imagem dela, que acredito que todos vocês estejam familiarizados, e um livro, que é A Hora da Estrela. Então, se vocês quiserem ir atrás de ler esses livros, eu peguei os principais ou o principal de cada autor, para que vocês estejam se interessando de ir atrás e aprofundar mais na forma de cada autor de escrever. Ou ler os poemas também, né, dos demais autores. Mas basicamente é isso, gente. Obrigada pela atenção. É minha última aula com vocês de literatura. Eu desejo uma boa sorte. Espero que vocês tenham compreendido e tirem uma boa nota no vestibular ou Enem, ok? Muito obrigada pela atenção. Até mais.